O Reino Reestize. Parte 2. Estimou-se que os enviados do Reino Feiticeiro levariam cerca de uma semana para viajar de Irrantel para a capital real. Hoje foi o 7º dia. Se tudo corresse conforme o planejado, os enviados chegariam hoje à capital real. Zanak, vestido com uma armadura a qual não estava acostumado, ficou em linha com seus cavaleiros nos portões da capital real que levavam a Irrantel. O tempo nublado dos últimos dias havia melhorado, como se tudo tivesse sido uma piada, e o céu era a própria imagem da primavera. No entanto, era possível ver uma cobertura de nuvens pesadas à distância. Parece que o céu azul estava limitado ao ar diretamente acima da capital real. Esse tipo de cenário era bem bizarro. Na verdade, o meteorologista da capital real gritou: "Isso é impossível!" enquanto ele coçava a cabeça. Ele já estava trabalhando no Palácio Real há muito tempo e podia prever o clima do dia seguinte com mais de 90% de precisão. Assim, quando ele declarou que isso era impossível, ficou implícito que esse céu azul era tudo menos natural. Zanak suspirou profundamente sob seu capacete. Ele nunca tinha ouvido falar de magia para controlar o clima de seus professores. No entanto, aquele rei feiticeiro pode muito bem ser capaz de usar tal magia com uma facilidade desdenhosa. Os homens de Zanak não eram apenas inábeis na área de magia, mas também careciam de qualquer conhecimento de outros fenômenos estranhos. Isso fez sua cabeça doer. Mais precisamente, foi porque ele confiou demais no Marquês Raeven. Ele reuniu o conhecimento de seus aventureiros, compilou-o e chamou-o de Pergaminho do Tigre. Continha informações sobre vários tipos e aparências de itens mágicos, os tipos e poderes de vários monstros, todos os tipos de feitiços e assim por diante. Até agora, ele havia compartilhado livremente aquele pergaminho com Zanak, seu aliado. No entanto, como Raeven não estava mais na capital real, o pergaminho do tigre foi naturalmente com ele. Ele tentou encontrar nobres que aprenderam com aventureiros, como Raeven, mas infelizmente não havia nenhum. Não porque esses nobres fossem estúpidos, mas porque viviam em um mundo completamente diferente daqueles aventureiros. Embora alguns nobres contratassem aventureiros, era apenas para usar sua força. Os nobres não estavam interessados no mundo dos aventureiros ou nas notícias que os aventureiros tinham. Os nobres sempre foram assim durante os 200 anos de história do reino. Desse ponto de vista, Raeven era bastante atípico. Provavelmente é difícil encontrar aventureiros aposentados, especialmente aqueles com rank Mithril e acima. Ele ouviu que os aventureiros odiavam coisas problemáticas como política. Na verdade, depois de entrar no mundo da política, perder-se-ia a liberdade. Aventureiros assim gostariam de trabalhar para ele depois de se aposentarem? O coração de Zanak afundou ao pensar nisso. "Meu príncipe!" O grito do cavaleiro ao lado dele trouxe Zanak de volta aos seus sentidos. Ele olhou para o fim da rua, e viu. Ele poderia começar a distinguir os enviados do reino feiticeiro. Eles haviam pressionado de antemão para fechar esta rua por hoje, fechando-a ao tráfego. Como resultado, ninguém sairia de casa atrás deles. Os portões da cidade também foram fechados apenas por hoje. Tudo bem, vamos repassar isso novamente. Devemos tratá-los como dignitários estrangeiros. Tentar qualquer coisa com os enviados do reino feiticeiro é uma ofensa grave. Será punido com execução sumária. Sim, senhor. A resposta dos cavaleiros graduados foi bastante contundente, e as espadas em suas cinturas emitiram um som claro, nítido e unificado. Tudo bem. Então, mostre-lhes o máximo respeito e imprima a glória do reino sobre eles. Sim, senhor. O grupo permaneceu absolutamente imóvel até a chegada dos enviados. Em pouco tempo, a vanguarda dos enviados os alcançou. Era um cavaleiro de armadura negra. Ele montava um unicórnio de olhos vermelhos que tinha um corpo muito preto e 2 chifres na cabeça. Pode-se imaginar que o cavaleiro também não seja humano. Emanava uma aura de perigo mortal, tão radiante quanto o sol. Sua armadura de placa cheia pulsava como se estivesse viva. Zanak podia sentir seu cavalo de guerra tremendo de medo embaixo dele. Ele cerrou a manopla com garras e bateu no peito. "Desculpe-me por não descer de minha montaria. Nós somos os enviados do reino feiticeiro de Ainzou Algon." Pode-se comparar aquela voz à música extraída de instrumentos podres. Fez os ouvintes ficarem de cabelo em pé só de ouvir.
Zanak reuniu coragem para banir o medo e então falou. Eu sou o segundo príncipe do reino de Reestize, Zanak Valreon e Gana Hili Vaizelf. Por ordem de sua majestade, devo guiar seu grupo ao palácio real. Por favor, siga atrás de nós. Reconhecido. Então, vamos nos valer de sua orientação. Me perdoe, este não tem um nome, então, por favor, permita que este se apresente pelo nome de sua espécie. Este é um Cavalier da Morte. Zanak ficou boquiaberto quando ele deu o nome de sua espécie, mas respondeu imediatamente para não o ofender com sua demora. Então, posso chamá-lo de Cavalier Dono? Este ficaria honrado em ser tratado dessa maneira. Entendo. Então, posso saudar o líder dos enviados? Como segundo príncipe, também sou responsável pelas ações de seu líder dentro do reino. Se possível, gostaria de explicar as circunstâncias a ele. Reconhecido. Este deve transmitir sua mensagem ao nosso líder dono. Você tem o meu mais profundo agradecimento. Com isso, o batedor recuou para entregar seu relatório. Embora todo o processo parecesse bastante cômico às vezes, ele estava enfrentando o reino feiticeiro, afinal. Era uma nação que podia controlar os mortos-vivos e fazer uso de monstros, então seria melhor assumir que as formas usuais de fazer as coisas não se aplicariam aqui. Ele se sentiu estúpido por esperar que o líder dos enviados tivesse uma forma vagamente humana. Agora então, todos, lábios superiores rígidos. Não podemos fazer nada que os ofenda. Sim, senhor. Ao ouvir a resposta dos cavaleiros, Zanak enrijeceu os músculos de sua barriga. Os enviados passaram por várias cidades no caminho para cá, e foi assim que Zanak soube da composição do grupo. Havia 5 carruagens. Cada uma delas foi puxada por um monstro em forma de cavalo que irradiava um ar desfavorável. Então, havia vários cavaleiros da morte, que haviam sido encarregados da segurança do perímetro. Havia também outros monstros ao lado deles. Zanak não sabia ao certo os nomes desses monstros ou quão perigosos eles eram. Ainda assim, quer ele os conhecesse ou não, seus deveres permaneceram inalterados. Já que eles eram arautos enviados pelo rei feiticeiro, ele não poderia permitir que qualquer desprezo fosse mostrado a eles. Um cavalier da morte, provavelmente o mesmo de agora, se aproximou dele pelo lado dos enviados. Perdoe a longa espera. Nosso líder, a mão direita do rei feiticeiro Ainzo Algon, Albedo Sama, concordou em se encontrar com você. Zanak Dono, por favor, siga-me. Depois de sinalizar para os outros cavaleiros manterem sua posição, Zanak guiou seu cavalo atrás do Cavalier da Morte. Com toda a franqueza, foi bastante assustador. Afinal, Zanak estava se movendo entre monstros que nunca tinha visto antes. Mesmo assim, ele ainda tinha seu orgulho como membro da família real. Zanak logo seria o rei, e já que ele teria que se encontrar com emissários do rei feiticeiro, ele estava proibido de desgraçar a si mesmo. Em vez disso, ele tinha de demonstrar sua habilidade nessa ocasião e deixá-los levar para casa as notícias das pessoas talentosas do reino. O cavalo de Zanak não conseguiu evitar suar frio ao se aproximar da carruagem. Zanak desmontou, parando diante da carruagem. Então, este é o líder do grupo de enviados, Albedo Sama. Que tipo de monstro vai aparecer a seguir? Zanak desejou que sua expressão não mudasse. A porta se abriu lentamente e uma figura humana emergiu lentamente. O que ele viu lá foi lindo. Não, Zanak não conseguia pensar em um adjetivo que pudesse descrevê-la melhor. A única coisa que veio à mente foi beleza de classe mundial. Ninguém neste mundo poderia possuir aparência comparável à de Renner. Zanak tinha acreditado nisso até agora, mas então percebeu que estava errado. Se Renner era uma beleza radiante, então a de Albedo era uma beleza sedutora tingida de escuridão. Albedo pisou no estribo da carruagem. O som fraco de seus saltos altos sacudiu Zanak de volta à realidade. Zanak imediatamente fez uma genuflexão diante dela e abaixou a cabeça. Pode-se pensar que é constrangedor para um príncipe de uma família real se ajoelhar diante de alguém, mesmo que seja um emissário de outra nação. No entanto, depois de considerar a diferença de poder entre o reino e o reino feiticeiro, este foi o curso de ação correto. O que o reino precisava agora não era glória, mas benefícios concretos. Você poderia, por favor, levantar a cabeça? A voz tranquila e adorável soou acima dele. De uma vez só.
Quando ele olhou para cima, o rosto da bela donzela estava todo sorrisos enquanto ela o olhava ternamente. Essa era uma atitude praticada que homens superiores adotariam, não, ela era mesmo humana? Zanak moveu os olhos para avaliá-la. Primeiro, as asas em sua cintura eram itens mágicos ou alguma outra coisa. Da mesma forma, os chifres se curvando nas laterais de sua cabeça. Se eles eram itens mágicos ou se ela era realmente uma criatura heteromórfica, nenhum deles parecia particularmente bizarro, uma vez que ele considerou que ela vinha do reino feiticeiro. Eu sou o arauto enviado do reino feiticeiro de Ains ou Algon, Albedo. Embora seja apenas por alguns dias, estaremos impondo algo sobre você. Levante-se, príncipe dono. Você certamente não pode continuar falando enquanto se ajoelha. Você tem o meu mais profundo agradecimento. Zanak se endireitou, e então um problema se apresentou. Embora ele tivesse descoberto que o nome dela era Albedo através de uma conversa, isso era realmente tudo? No reino e no império, os plebeus tinham 2 nomes, os nobres tinham 3 nomes e as pessoas com título tinham 4 nomes. Para a família real, eles tinham 4 nomes, mais seus títulos para um total de 5 nomes. Foi por isso que Jerkniv Runifar Lord Elnix e seus 4 nomes foram ridicularizados por não serem adequados a um membro real da realeza. No entanto, um nome como Albedo soava como um pseudônimo ou apelido. Não se poderia ser tão tolo a ponto de dirigir-se a um membro da nobreza com esse apelido. Embora pudesse estar se preocupando desnecessariamente, ele não tinha certeza de que tal situação não ocorreria. A razão pela qual ele pensou isso foi porque muitos nobres morreram no campo de batalha anterior. Não foram apenas os chefes de família que morreram, mas também os herdeiros primogênitos de algumas famílias. Atualmente, muitas famílias nobres eram chefiadas pelos sobressalentes, o segundo ou terceiro filho. Os sobressalentes eram sobressalentes. Ninguém esperava muito desses nobres. Eles não só careciam de estudo, mas também de conhecimento. Em suma, eles não tiveram a educação adequada. Em circunstâncias normais, eles teriam sido devidamente educados pelos superiores de sua facção, mas a guerra anterior significava que eles não tinham mais mão de obra para tais esforços. Como resultado, muitas pessoas incompetentes foram forçadas a ocupar o centro do palco, e essas pessoas incompetentes se reuniram para formar uma facção de incompetentes. Atualmente, a classe da nobreza do reino havia despencado, graças a essas pessoas. Nesse momento crucial, eles poderiam encontrar uma mulher como Albedo com etiqueta adequada? Perdoe-me, mas posso saber como devo me dirigir a você apropriadamente, Albedo-sama? Esta foi uma pergunta um tanto desrespeitosa. Normalmente, ele deveria ter perguntado: que título você possui entre a nobreza, Albedo-sama, ou talvez qual é a sua posição no reino feiticeiro? O problema era que ela poderia ter respondido: você nem sabe a patente de um emissário de seu país vizinho. Ainda assim, isso foi culpa do reino feiticeiro. Afinal, nenhuma informação sobre o reino feiticeiro havia vazado de suas fronteiras. Embora já houvesse declarado sua própria soberania há vários meses, eles haviam se restringido em grande parte aos assuntos internos. Esta foi a primeira vez que eles se envolveram em relações diplomáticas por conta própria. Tudo o que Zanak sabia sobre Albedo era que ela era a líder dos enviados e a mão do rei feiticeiro. O Império provavelmente saberia, mas eles não nos disseram nada. Bem, qualquer um que tivesse pedido que aquele tipo de feitiço fosse usado em nós deveria nos odiar até os ossos. Como se sentisse suas preocupações, Albedo respondeu. Embora possa não parecer assim, fui nomeada a supervisora que lidera todos os guardiões de andar e guardiões de área dentro do reino feiticeiro de Ains ou Algon. Oh, entendo. Ele disse isso, mas não tinha ideia do que significava ser o supervisor. Além disso, ele não fazia ideia dos que eram os andares de que ela falava. Albedo continuou falando, aparentemente tendo visto através de sua confusão oculta. De fato, eu sou de Ain-sama. Não, devo dizer, sou a segunda em comando do rei feiticeiro, a supervisora guardiã. Talvez isso seja mais apropriado? Oh, entendo agora. Ain-sama, parece que ela está perto o suficiente para se dirigir a ele dessa maneira. Então ela é uma marquesa, não, uma duquesa, talvez. Preciso devolver esta informação aos outros. Mesmo assim, guardião. Supervisor?
Então, Albedo-sama, permita-me acompanhá-lo ao Palácio Real. Há suítes na capital real onde oro para que você permaneça por enquanto. Meu pai, o rei Ramposa III, é de idade avançada, por isso me designou a tarefa de encontrá-los nos portões da capital. Eu oro para que você nos perdoe por este desprezo. Está bem. Seu sorriso não mudou em nada. Normalmente, ela deveria ter agradecido ao príncipe. No entanto, ele podia sentir claramente quem era o superior pela atitude dela. Zanak estava jorrando suor frio de suas costas. Isso porque ele compreendeu que estabelecer boas relações com eles provavelmente seria uma tarefa muito difícil. Além disso, normalmente tocaríamos os sinos em comemoração, mas o infeliz mal-entendido entre nossos países levou à tragédia, então, por favor, perdoem-nos por não fazê-lo. Além disso, as pessoas comuns ainda não sabem de sua chegada, então, por favor, leve isso em consideração. Claro, não é um problema. Ele não tinha ideia do que as pessoas fariam se soubessem que um emissário do rei feiticeiro tinha vindo para visitá-los. Nesse aspecto, a resposta de Albedo foi um grande alívio. É melhor pensar que devo um favor a ela? Ele não estava nem um pouco preocupado com a possibilidade de os enviados serem atacados por uma multidão enfurecida. Aqueles cavaleiros da morte, na verdade, todos os presentes eram provavelmente muito fortes, mesmo dentro do reino feiticeiro. Ele podia facilmente acreditar que cada um deles era páreo para aquele Gazef Stronov. Então, posso fazer minhas próprias perguntas? É claro. Vou responder enquanto estiver em meu poder fazê-lo. Bem, então, você poderia me dizer o itinerário depois de chegarmos ao Palácio Real? Sim. Primeiro, há um jantar agendado comigo e com o resto da família real esta noite. Amanhã, iremos visitar os teatros de dia para assistir aos bailes e realizar um jantar à noite, onde serão convidados todos os nobres do reino. No dia seguinte haverá um concerto da orquestra do palácio, após o qual iniciaremos as negociações diplomáticas. Então é assim. Então, acredito que não haverá problemas se decidirmos visitar a capital livremente? É claro. Devemos selecionar cavaleiros excepcionais para servir como seus guardas. Embora a própria palavra significasse que os cavaleiros iriam defendê-los, também implicava observação e até mesmo contê-los se necessário. Posso saber se algum lugar interessa a você? Eles precisariam bloquear completamente a área naquele dia, para tornar impossível para os plebeus chegarem perto daquele lugar. Não há lugares que me interessem particularmente. Como não sei quais locais valem a pena visitar na capital, você poderia me guiar em um tour. Entendido. Vou fazer os preparativos apropriados. Albedo sorriu enquanto ela balançava a cabeça.